A paz de Deus a todas as nações, eu Pedro aqui rapidamente para gravar um vídeo. Depois porei a gravação de tela que o Pedro fiz hoje de manhã, nesse dia 24 de abril de 2024, para falar sobre a praia mais próxima da cidade de Roma, que fica a mais ou menos 25 quilômetros. Ali, a praia de Ostia, a antiga cidade de Ostia, era o antigo porto de Roma, onde vinha todos os navios trazendo várias mercadorias de toda parte do mundo. Ali era o porto de Roma, na antiga cidade de Ostia. Ali onde o rio Tibre, que fica no lado da Basílica de São Pedro, deságua no mar Tirreno. Ali era o antigo porto de Roma, onde chegavam todos os navios de todas as nações do mundo com mercadorias. Ali em Apocalipse capítulo 18, 1 a 24, Deus fala sobre a destruição da cidade de Roma. Que Deus fala que vai destruir a cidade de Roma em um dia. Não vai ser nações que vai destruir Roma, vai ser o próprio Deus que vai queimá-la no fogo e depois afundá-la no mar, como Deus diz ali em Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24. Vejam a gravação de tela, conheçam um pouco da cidade de Ostia, ali em Roma, a praia mais perto da cidade de Roma. Ali em Apocalipse capítulo 12, versículos de 17 a 18, Deus fala que o dragão se pôs sobre a areia do mar. Então, ele foi ali sobre a areia do mar e o seu trono agora é na cidade de Roma, na Basílica de São Pedro, onde era o Circo de Nero. Vejam o vídeo e Deus abençoe a vocês, nações, nesse dia 24 de abril de 2024 e os dias vindouros. A paz de Deus a todas as nações do mundo. Sou Sandro Pedro aqui do canal Eclesiastes 11.5. Vamos conhecer a praia mais perto da cidade de Roma, que fica a mais ou menos 25 quilômetros. Ali era o porto de Roma, onde todos os navios de mercadorias iam ali nesse porto da antiga cidade chamada Ostia, aonde o rio Tibre desemboca no mar Tirreno. O rio Tibre, aquele que passa no lado da Basílica de São Pedro. Monstros marinhos povoam Ostia Antica, atração pouco conhecida de Roma. Os italianos costumam dizer que para conhecer Roma, uma vida não basta. Surpreende saber, portanto, que a estadia dos turistas brasileiros na Cidade Eterna dura, em média, menos de 4 dias. A cerca de 50 minutos do Coliseu e da Fontana di Trevi, existe uma atração que pode fazer com que uma visita ao antigo lar dos Césares se prolongue um pouco mais. E esse lugar está intrinsecamente ligado à história da cidade, que um dia foi chamada de Caput Mundi, capital do mundo. Colado ao ponto em que o rio Tibre desemboca no mar Tirreno, a apenas 25 quilômetros do centro de Roma, Ostia Antica foi uma das principais áreas portuárias da República e do Império Romano, um ponto de conexão fundamental entre a metrópole e seus domínios ao redor do Mediterrâneo. Hoje é considerado um dos maiores parques arqueológicos da Europa, recheado de monumentos com milhares de anos de história. Alguns historiadores afirmam que as primeiras construções do que viria a ser a Ostia Antica foram levantadas pelo quarto rei de Roma, Anco Marzio, por volta de 620 a.C., para defender a entrada do rio Tibre e um campo de extração de sal que existia na área de inimigos que navegavam pelo mar Mediterrâneo. Ostium, em latim, significa foz, e designava o local em que o Tibre, o curso da água que alimentou a civilização romana durante séculos, se encontrava com o oceano. Ostia Antica fica a 25 quilômetros do centro de Roma. Hoje, os restos de uma fortaleza também chamada de Castrum
do século IV a.C. são os requisitos mais antigos que podem ser observados no sítio arqueológico. Mas a partir deste período surgem no local monumentos que se encontram em excelente estado de conservação, como um teatro de 3.000 lugares que começou a ser erguido pelo imperador Augusto e pelo general Marcos Agripa, uma área de banhos termais com mosaicos, perfeitamente preservados, e até uma antiga peixaria, decorada com figuras de monstros marinhos. Este é um dos mais completos parques arqueológicos da Europa, mas que ainda não foi descoberto por muitos turistas. Avalia Mônica Valeri, delegada da Secretaria de Turismo de Ostia, que está dentro da jurisdição da cidade de Roma. Poderíamos ter a mesma fama de Pompeia, cidade que foi devastada por uma erupção vulcânica em 79 d.C., e hoje é um destino extremamente popular na Itália. Mas não temos nenhuma história de catástrofe para contar. Com uma média de 250.000 visitantes por ano, número considerado baixo, visto que Roma recebe cerca de 30 milhões de turistas anualmente. Ostia, antiga, teria sido abandonada por seus habitantes no decorrer do século V d.C., quando tornou-se, por ocasião do declínio do Império Romano, um lugar fácil de ser atacado por piratas. Uma epidemia de malária também teria empurrado a população nativa para outras paragens. Reestruturado por arqueólogos a partir do começo do século XX, o lugar requer pelo menos a metade de um dia para ser desbravado. Morte e arte. Ao entrar em Ostia Antica, nos arredores das ruínas da Porta Romana, aquela que abria o caminho para Roma, o turista se depara com uma relva verdejante, pontuada por lápides que marcam túmulos abertos entre os séculos II a.C. e IV d.C. Esta é a necrópole de Ostia Antica, explica o guia Roberto Anconetani. A entrada do sítio arqueológico fica em uma área periférica da antiga cidade, que é onde se enterravam os mortos, por estar longe da zona comercial e residencial. Ostia Antica teria sido abandonada por seus habitantes no decorrer do século V d.C., quando tornou-se, durante o declínio do Império Romano, um lugar fácil de ser atacado por piratas. O visitante ingressa então na via Decumanus Maximus, uma das principais artérias da Ostia Antica, e que se encontra cercada por imensas árvores, e diversas construções onde funcionavam centros de águas termais. Uma das paixões romanas existiam 20 complexos de banhos termais no local. É em Decumanus Maximus que estão as Terme dei Siciari e as Terme de Netuno, essa última construída durante o Império de Adriano, 117 a 138 d.C., e que exibe sobre o seu solo, em ótimo estado de conservação, um lindo complexo de mosaicos que mostram sereias, monstros do mar e Netuno em uma biga puxada por cavalos marinhos. Outro mosaico mostra homens engajados em algum tipo de luta, atividade também amada pelos comandantes do antigo império. Na época de Adriano, Ostia Antica torna-se uma cidade grande. Calcula-se que na segunda metade do século II d.C., o lugar abrigava mais de 50.000 habitantes e, além de posto de defesa militar, funcionava como um movimentado entreposto comercial para produtos que circulavam em Roma e os confins do império. Os romanos eram navegadores práticos, conta o guia Roberto Anconetani. Eles estavam mais preocupados em proteger e interligar seus territórios nas bordas do Mediterrâneo do que em descobrir novas terras. O dom romano para erguer obras monumentais, porém, ainda reverbera nos dias de hoje, perto das Terme de Netuno. Existe um teatro que irá encantar os amantes da arquitetura,
erguido a mando do general Marcos Agripa, 63 a.C. e 12 a.C. O local chegou a ter capacidade para receber mais de 3.000 espectadores. As arcadas de sua fachada estão em excelente estado de conservação e suas arquibancadas podem ser escaladas pelos visitantes. Na época do imperador romano Adriano, a Ostia Antica chegou a ter 50.000 habitantes. Boa parte do plano urbanístico de Ostia Antica começou a ser desenvolvida durante o Império de Augusto, 31 a.C. a 14 depois de Cristo, mas diversos de seus sucessores deixaram marcas no local. Ao final do século I depois de Cristo, Dominiciano teria encomendado ao genial arquiteto Apolodoro de Damasco a construção de diversas moradias para a então crescente população local. E as diversas estátuas de simetria perfeita que ainda adornam as ruas da cidade provam que a Ostia Antica e a arte era tão importante quanto o comércio. A cidade também devia ser cosmopolita. As ruínas foram encontrados restos de uma sinagoga e construções de estilo oriental. Vale lembrar que, apesar de ter sido nascido como um assentamento portuário, Ostia Antica não está mais perto da água, com seu recurso alterado no decorrer dos séculos. O rio Tibre se afastou do sítio arqueológico e até o oceano recuou e se separou do antigo porto. Hoje, as águas do Mar Tirreno estão a cerca de 4 quilômetros de Ostia Antica. Com tanta história para observar, porém o turista pouco se chateará ao não enxergar nenhuma praia por perto. Como chegar desde o centro de Roma? Da estação Porta San Paolo, pegar a linha de trem Roma-Lido e descer na estação Ostia Antica, que fica a uma caminhada de 5 minutos das ruínas. É também possível pegar a linha B do trem da estação Termini, o principal terminal ferroviário de Roma, descer na estação Porta San Paolo e de lá pegar a linha Roma-Lido até Ostia Antica. Endereço: Viale dei Romagnoli, 717, Ostia Antica, Roma.